Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos aplicar a técnica da aula passada de algoritmos de programação semidefinida para obter um bom algoritmo aproximativo para o problema max2sat. Como é que é esse problema max2sat? Dadas cláusulas C, C1 até Cm, M cláusulas de tamanho no máximo 2, na forma normal conjuntiva, né? Sobre o conjunto V de variáveis, x1, x2 até xn, n variáveis, e cada cláusula CJ tem um peso WJ não negativo racional, né? O objetivo é obter uma valoração de verdadeiro ou falso, 0 ou 1, as variáveis, que maximize o peso total das cláusulas satisfeitas. Ok? Vamos primeiro obter uma formulação de programação quadrática inteira para esse problema. Vamos usar inteiros y1 até yn associados às variáveis x1 até xn e mais uma variável y0 aqui na programação quadrática inteira, todos eles de y0, y1 até yn sendo menos 1 ou 1, dois valores. A interpretação aqui é que o xi, a variável xi, no problema max2sat, é 1, ou seja, verdadeiro, se yi for igual a y0, ou seja, o y0 é quem vai indicar qual é o valor verdadeiro, se é menos 1 ou se é 1, tá? E xi é igual a 0 caso contrário. Vamos ver aqui como, dado os valores de y, como é que podemos obter os valores booleanos aqui, né, no problema max2sat, das variáveis. Qual o valor da variável xi, dado os valores y, né? Fica 1 meio vezes 1 mais y0 y. Se o y for igual a y0, o que acontece? Fica menos 1 vezes menos 1, ou 1 vezes 1, no final das contas vai dar 1. 1 mais 1, 2, sobre 2 dá 1, verdadeiro para o xi. Caso contrário, vai ficar 1 vezes menos 1, ou menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1, 1 menos 1 dá 0, o valor vai ficar 0, é falso, para o xi. O vx barra é a mesma coisa, né? É 1 menos vxi, que vai dar 1 meio vezes 1 menos y0, y, quase a mesma coisa, né? Isso aqui para cláusula de tamanho 1, ou xi ou x barra. E para cláusula de tamanho 2? Vamos ver aqui primeiro, no caso da cláusula xi ou xj. Esse aqui, o De Morgan, né? 1 menos v de x barra i xj barra, que é a mesma coisa que 1 menos vx barra vezes vxj barra, o valor aqui no caso 0 ou 1, né? 0 para falso, 1 para verdadeiro. O valor vx barra nós já vimos aqui em cima. O vxj barra também vimos aqui em cima. Podemos somente substituir, vai dar isso daqui. Uma cláusula vxi ou xj, né? vxi ou xj. Aplicando aqui umas continhas, e lembrando que y0 vezes y0 é igual a 1, que é o 1 vezes 1, ou menos 1 vezes menos 1, né? Já que os valores menos 1 são menos 1 ou 1, nós podemos obter aqui as três possibilidades para tipos de cláusula de tamanho exatamente 2. xi ou xj, xi ou xj barra, x barra ou xj barra. Vai dar 1, vamos ver aqui a primeira, né? Essa daqui, fazendo contas, vai dar exatamente esse valor, 1 mais y0, y sobre 4, mais 1 mais y0, yj sobre 4, mais 1 menos y, yj sobre 4. No caso de xj barra, só vai ficar diferente aqui o menos, só trocar o yj por menos yj. E aqui vai trocar o menos daqui por mais. E no caso do x barra, vai trocar aqui também, né? Aqui vai ficar menos, vai ficar diferente. Aqui não, né? Esse aqui vai se manter igual, esse menos com aquele menos. Ok? O ponto é que a gente, tendo esses valores de y0 até yn, nós conseguimos saber os valores das cláusulas, né? Ok. Como é que fica, então, a formulação de programação quadrática inteira? Nós queremos maximizar para o somatório entre todas as cláusulas do peso daquela cláusula, WJ, o peso da cláusula J, vezes o valor da cláusula J, restrito aos valores dos yi, y0 até yn, que só podem ser menos 1 ou 1, tá? O ponto interessante aqui é que, para cada cláusula, usando essas continhas que nós fizemos, tanto para a cláusula de tamanho 1, aqui no caso vxi, ou vx barra, ou para cláusulas de tamanho 2, vxi ou xj, xi ou xj barra, x barra ou xj barra,
nós podemos transformar essa função objetivo, né, esse modelo de programação quadrática inteira, para um modelo como esse. É um formato sempre um somatório i menor do que j, o i variando de 0 até n, até n menos 1, o j variando de i, né, i mais 1 até n, o i pode ser 0, o j até n, i menor do que j, um coeficiente a e j, que vai depender da fórmula, né, um componente b e j, um coeficiente b e j, que vai depender da fórmula, mas vai ser sempre algo 1 menos y e yj, 1 mais y e yj. Né? Aqui, ó, y0, yi, y0, yj, yj. Aqui também para de tamanho 1, 1 mais y0, yi, 1 menos y0, yi. Vai depender da fórmula. Cada fórmula vai ter um formato como esse. Então, conseguimos transformar, dado uma fórmula, né, para um formato como esse daqui, certo? Acabamos de mostrar. É claro que vai depender da fórmula. E o ponto é que o yi, assim como antes, vai ser menos 1 ou 1. Ok, dada uma fórmula, nós conseguimos traduzir essa formulação de programação quadrática inteira para esse outro formato mais fácil de trabalhar. Claro que resolvendo esse programação quadrática inteira, com esses coeficientes que vão depender da fórmula da entrada, né, da instância que a gente receber, dada uma fórmula, a gente vai ter esses coeficientes, a gente resolvendo a programação quadrática inteira, nós obtemos uma solução exata para o problema, o valor ótimo que nós queremos, que é o peso máximo de cláusulas satisfeitas, né? Como o problema é max 2 sat NP difícil, vamos tentar uma relaxação. Vai ser uma relaxação vetorial, tá? Então, aqui está a formulação de programação quadrática inteira, com os parâmetros, os coeficientes A e J, B e J, que dependem da fórmula, já falei. Aqui NP difícil, vamos relaxar, ao invés de y, i, y0, y1 até yn, vamos fazer v0, v1 até vn. Vetores, né? Vetores no espaço n mais 1 dimensional, vetores de tamanho n mais 1. Aqui não são n mais 1 variáveis, né? y0 até yn. Aqui vão ser também n mais 1 vetores, v0 até vn, de tamanho, o número de vetores, que é n mais 1. Tá? Aqui, a importância desse tamanho do vetor é justamente porque cada vetor vai representar uma linha de uma matriz. A gente precisa transformar essa relaxação vetorial num problema de programação semidefinida. Isso eu falei na aula passada, né? Tá. Perfeito. Então, o importante aqui, dessa formulação de programação inteira, que retornaria a solução exata, mas o problema é NP difícil, nós relaxamos, fazemos uma relaxação vetorial para esse problema. Onde tiver y e yj, transformamos para VI vezes VJ, aqui produto escalar, produto interno entre dois vetores, de tamanho n mais 1. VI escalar VJ. O resto tudo igual. E a diferença é que aqui, VI vezes VI é igual a 1. Que basicamente dizendo que o módulo de cada vetor desses é igual a 1. O módulo aqui na norma euclidiana, assim como fizemos na aula passada, tá? Relativo ao problema max-cut. Perfeito. Dada essa relaxação vetorial do problema de programação quadrática inteira, a gente consegue resolvê-lo usando programação semidefinida, como eu expliquei na aula passada. Então, podemos agora fazer esse algoritmo aproximativo max2sat de Guemans e Williamson, de 1995, dado um conjunto de variáveis e um conjunto de cláusulas de tamanho no máximo 2, na forma normal conjuntiva, né? Resolvemos primeiro a relaxação vetorial, né, aqui usando programação semidefinida, seja um V0 até Vn, uma solução ótima da relaxação vetorial acima. A gente consegue fazer isso usando programação semidefinida. Seja agora S, como na aula passada, RAM de esfera n mais 1. É um vetor aleatório de tamanho n mais 1 e módulo 1. Ou seja, um vetor aleatório na esfera n mais 1 dimensional, tá? De raio 1. Perfeito. Uma vez obtendo isso, nós colocamos no conjunto A as variáveis x e y, tá ok? S vezes o vetor relativo àquela variável, S é o aleatório, VI é o vetor relativo à variável x e y, seja maior do que 0.
e B recebe o resto das variáveis, tá? Basicamente, o vetor S, como na aula passada, né, ele divide o espaço em dois, né, o espaço dos vetores em dois grupos, né? Aqueles que a projeção no vetor S é maior do que zero, a projeção é positiva, e aqueles em que a projeção é negativa. Nós fazemos o conjunto A se o da projeção positiva e o B, as variáveis cujos vetores têm projeção negativa. Qual deles vai ser o verdadeiro? Vai depender assim como antes era o y0, aqui vai ser o vetor v0 que vai determinar quem é o positivo e quem é o negativo. Se o v0 tem uma projeção positiva com S, né, então verdadeiros vão ser aqueles que estão junto com o v0. Né? Atribua v as variáveis em A e f as variáveis em B. Certo? Porque se ele for maior que zero, ele vai estar em A. Quem tiver junto com ele em A vai ser verdadeiro. Tá? Caso contrário, as variáveis que estão em B é que vão ser as verdadeiras. Vão receber a valoração verdadeira. Então, quem determina o verdadeiro ou falso era o y0 antes, né? Aqui na programação, deixa eu voltar, só para lembrar isso, aqui como eu tinha dito antes, né? O y0 é quem vai determinar quem é o verdadeiro ou falso. Aqui no caso do vetorial, é o v0 que vai determinar, né? Perfeito. Então, de novo, como é que a gente faz? A gente executa essa relaxação vetorial, cada variável vai ter um vetor, n mais 1 dimensional. Geramos aleatoriamente um vetor S, né, de também n mais 1 dimensional, também de módulo 1, e esse vetor vai dividir os vetores em dois grupos, os que têm projeção positiva com ele, os que têm projeção, né, produto escalar positivo, e os que têm produto escalar negativo, tá? E quem vai determinar os verdadeiros são aqueles que estão junto com o V0, né, no conjunto A ou conjunto B. Estariam, né? Perfeito. Vamos provar agora que esse algoritmo ele tem o mesmo fator de aproximação da aula passada, do Max-Cut, 0,87856 aproximativo probabilístico, tá? Vamos lá, como é que a gente prova isso? Seja x o número de cláusulas satisfeitas retornado pelo algoritmo. Na verdade, não é exatamente isso. Seja x o peso, né, das cláusulas, a soma dos pesos das cláusulas satisfeitas retornadas pelo algoritmo. Perfeito. Como é que esse valor? O x vai ser igual ao somatório, i menor do que j, i variando de 0 até n, menos 1, e o j variando de i mais 1 até n, de a e j, 1 menos y, yj, mais b e j, i, 1 mais y, yj, onde yi é justamente o sinal, mais 1 ou menos 1, de S vezes VI, tá? É exatamente isso aqui. Vamos voltar aqui para ver a programação quadrática inteira, ó. Esse aqui são os valores, né? 1 menos y, yj, 1 mais y, yj. Esse valor VI e VJ que vai determinar exatamente o valor relativo, né, a função objetiva que dá do programa da formulação de programação quadrática, né, inteira, certo? Então, yi vezes yi vezes yj. Isso quer dizer o quê? Ó? Nós podemos transformar 1 menos yi, yj, dado que o yi é o sinal mais 1 ou menos 1 de S vezes VI, ou seja, é 1 se for maior que 0 e menos 1 se for menor ou igual a 0. Nós vamos colocar a IJ vezes 1, esse 1 significa que é 0 ou 1, né? Se o sinal de S vezes VI for diferente do sinal de S vezes VJ. Tá? E BJ é 1, ou é 0 ou 1, né? Se o sinal SVI for igual ao sinal de SVJ. Tá? Isso porque, ó, aqui, qual é o valor? Se for menos 1 vezes menos 1, né? Se eles têm sinal diferente, vai ficar menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, isso aqui vai ser 1, né? O que está aqui dentro, esse parênteses é 1, o valor é 1, se o sinal de Y e YJ for diferente, né? Se o sinal VI for diferente do sinal VJ. Esse valor aqui dentro do parênteses é 1 se, né, o sinal for igual. Se o sinal for igual, 1 vezes 1, ou menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2 sobre 2, né? O valor dá exatamente 1. Então, por isso que aqui é 2, então fica 2 vezes 1 dá 2, né? Então, se o sinal for igual, o
aqui vai dar 2. Se o sinal for diferente, aqui vai dar 0. Ok? Perfeito. Esse 1 representa um valor 0 ou 1, se isso aqui está sendo verdadeiro ou não. Tá? Perfeito. Então, a esperança desse valor é justamente 2 vezes a soma da esperança, né? A esperança da soma é a soma das esperanças, linearidade da esperança, então 2 vezes o somatório, a IJ, esperança desse valor, que aqui é uma função indicadora, é 0 ou 1 aqui dentro, e aqui também a esperança desse valor, só aplicamos a esperança aqui e aqui. E a esperança de ser diferente, nós vimos na aula passada, a esperança lá no MaxCut, do SVI e o SVJ, né, estarem em lugares, em conjuntos diferentes. É o mesmo valor da aula passada, 1 sobre π vezes o arco cosseno de VI vezes VJ. Eu não vou explicar de novo. É exatamente a mesma coisa da aula passada, do SVI e do SVJ estarem em conjuntos diferentes. Tá? Era 1 sobre π, arco cosseno de VI vezes VJ. É o mesmo valor da aula passada. E qual é a esperança de ser igual? É a probabilidade de ser 1, né, de ser justamente igual, é o contrário disso. A probabilidade de ser diferente é 1 sobre π arco cosseno, então a probabilidade de ser igual é 1 menos isso. 1 menos 1 sobre π arco cosseno de VI VJ. Tá? Perfeito. Aqui na aula passada, nós usamos algo importante, que era um limitante para essa função, um limitante inferior. 1 sobre π, arco cosseno de um valor, é sempre maior ou igual, usando o cálculo, de alfa, onde alfa é esse valor, 0,87856, 1 menos x. Né? 1 sobre π, arco cosseno de x, é sempre maior ou igual a 1 alfa, que é esse valor, vezes 1 menos x. Mas também podemos fazer um limitante inferior para essa função. 1 menos 1 sobre π cosseno de x. Também é sempre maior ou igual a alfa vezes 1 mais x. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui a funçãozinha aqui da aula passada, né? Aqui, 2 arco cosseno de x, essa função, sobre π vezes 1 menos x, atinge o valor mínimo aqui no valor 0,87856, tá? Isso para esse primeiro limitante inferior aqui, tá? Agora, para esse outro limitante inferior, também dá para usar função, aqui está, 2 vezes 1 menos 1 sobre π, arco cosseno de x, sobre 1 mais x, aqui, ó, 1 mais x, aqui, 1 menos 1 sobre π, arco cosseno de x, só que tem esse vezes 2 também, né? Por isso que está aqui, esse 2 aqui fora, tá? Essa função aqui, em verde, ela também atinge esse ponto mínimo, no mesmo valor, 0,87856. Também é um limite inferior aqui, o alfa, né? Tá. Ou seja, aqui para uma análisezinha de cálculo, nós concluímos que 1 sobre π cosseno de V e VJ é sempre maior ou igual a alfa 1 menos V e VJ, produto escalar, né, de V e VJ, para alfa igual a 0,878, e 1 menos 1 sobre π, arco cosseno de V e VJ, também é sempre maior ou igual a alfa, 0,878, né, vezes 1 mais VI vezes VJ. Excelente. Tirando o alfa aqui do somatório, fica alfa vezes esse somatório, né, e esse valor aqui, 1 menos VI VJ, 1 mais VI VJ, é exatamente igual ao valor aqui da função objetivo, que nós queremos maximizar. É o ótimo do relaxado, né? É o ótimo do relaxado, então ficaria alfa vezes o ótimo do relaxado, que é maior ou igual ao ótimo inteiro mesmo. Então, como esse alfa saiu do somatório, é o nosso fator de aproximação alfa, 0,87856, para o problema MAX2SAT. MAX2SAT, o algoritmo MAX2SAT GW, ok? Perfeito. Qual a conclusão que nós chegamos? Que o MAX2SAT, nós já vimos em uma aula passada, ele tem o algoritmo MAX-SAT-Johnson desaleatorizado 0,5 aproximativo. Para a cláusula de tamanho 2, MAX2SAT-Johnson desaleatorizado 0,75 aproximativo. Quando as cláusulas têm exatamente tamanho 2, aqui no máximo 2, né? Aqui exatamente 2, mas na aula de hoje nós obtivemos um valor melhor, 0,878 aproximativo
max 2 sat, onde as cláusulas têm no máximo 2, tamanho no máximo 2, aqui, né? Melhor ainda do que os anteriores, bem melhor, 0,878. Apesar desse resultado bom, Feig e Guemans conseguiram melhorar esse algoritmo, esse fator de aproximação, para 0,931, tá? Com relação ao maxsat geral, para qualquer tamanho de cláusulas, o maxsat Johnson, que nós já vimos numa aula passada, tem fator 0,5 aproximativo. O maxsat GW combinado tinha fator de aproximação 0,75. Usando uma ideia semelhante a essa que nós usamos hoje com programação semidefinida, melhoraram para 0,758. E em 2000 foi melhorado o maxsat para 0,784, o fator de aproximação. Deixa eu explicar rapidamente esse fator 0,758, que melhora um pouquinho esse 0,75 da aula de maxsat, da aula sobre o maxsat, lá de algoritmos probabilísticos, né? Deixa eu mostrar aqui rapidamente a aula sobre algoritmos probabilísticos, que nós já vimos no capítulo 6, o problema maxsat, né? Satisfatibilidade máxima. Era aqui rapidinho, né? O algoritmo maxsat Johnson, né, que tinha um fator 1 menos 1 sobre 2 elevado a k, onde k é o tamanho, cada cláusula tem pelo menos k variáveis, k literais, né? Aí tinha também o algoritmo maxsat GW, nós já vimos isso, tá? E tinha um fator de aproximação 1 menos 1 sobre k elevado a k, onde cada cláusula tem no máximo k variáveis, e depois nós fazíamos um algoritmo combinado dos dois. Rodava o maxsat Johnson, rodava o maxsat GW, né? E com isso obtínhamos um fator de aproximação 0,75. Aqui nessa aula de algoritmos probabilísticos, as cláusulas não tinham pesos, aquele peso WJ para a cláusula CJ. Mas todos esses algoritmos podem ser transformados com tranquilidade e com os mesmos fatores de aproximação se as cláusulas tiverem pesos também. Isso fica como exercício, não é muito difícil ver, as contas aqui saem direitinho se as cláusulas tiverem pesos, tá? Agora vamos tentar fazer uma combinação com esse algoritmo da aula de hoje, tá? É o que a gente faz aqui nesse único slide. Eu tento explicar aqui rapidamente. Aqui, o que eu acabei de falar, o maxsat Johnson tinha um fator de aproximação 1 menos 1 sobre 2 elevado a k para cláusulas de tamanho k. O maxsat GW, da aula lá do capítulo 6 de programação linear, algoritmos probabilísticos, tinha um fator de aproximação 1 menos 1 sobre k elevado a k, quando as cláusulas têm tamanho k. E o maxsat GW de programação quadrática, que no caso programação semidefinida, que usa para resolver a programação quadrática, né? Tem fator alfa igual a 0,878, acabamos de ver isso, para cláusulas de tamanho no máximo 2. Então, a ideia é fazer, ao invés de um combinado só do maxsat Johnson com o maxsat GW de programação linear inteira, né? Mas lá no relaxado, da aula de algoritmos probabilísticos, vamos tentar fazer um combinado dos três. Vamos executar o algoritmo I, onde aqui é o algoritmo 1, maxsat Johnson, esse aqui é o algoritmo 2, maxsat GW da aula de algoritmos probabilísticos, né? Acabamos de falar. Esse aqui é o algoritmo 3 da aula de hoje. Então, vamos tentar rodar esses algoritmos 1, 2 e 3 com probabilidade PI, onde P1 mais P2 mais P3 é igual a 1. Certo? Vamos tentar achar bons valores de probabilidade, P1, P2 e P3, para chamar esses algoritmos. Então, vamos resolver, escolhemos um dos três e com certa probabilidade, executamos e devolvemos o valor. Tá? Qual o valor esperado do peso, né, das cláusulas satisfeitas? Aqui, para a cláusula de tamanho 1, o maxsat Johnson é 0,5. Para a cláusula de tamanho 2, 0,75. Para a cláusula de tamanho 3, 0,875. Para a cláusula de tamanho 4, 0,9375. Vai sempre melhorando o fator de aproximação. Aqui vai ficando bem perto de 1. O maxsat GW de programação linear, quando as cláusulas são pequenas, aqui é 1, fator de aproximação muito bom. Quando é 2, 0,75, vai diminuindo. Quando é cláusula tamanho 3, 0,7, tamanho 4, 0,68, tamanho 5, 0,67, tamanho 6, 0,66, e vai aqui tendendo a 0,63, como mostrado na aula de algoritmos probabilísticos, lá do capítulo 6, tá?
Aqui no caso do MaxSat GW de programação quadrática, aqui, programação semi-definida, nós só conseguimos garantir para a cláusula de tamanho 1 e tamanho 2, 0,87856. Para cláusulas de tamanho 3, 4, 5 e 6, não temos nenhuma garantia de performance, né, de aproximação. Escolhendo, calibrando bem aqui os valores dessas probabilidades P1, P2 e P3, colocando aqui probabilidade do algoritmo 1 e do algoritmo 2 como 47,85% e do terceiro algoritmo, o da aula de hoje, com apenas 4,287%, né, nós conseguimos encaixar um valor de aproximação muito interessante, 0,7555, e aqui até melhora para cláusula tamanho 4, cláusula tamanho 5 vai melhorando o fator de aproximação, mas o importante é que o mínimo atingido é 0,755 aqui nos valores das cláusulas 1, de tamanho 1, tamanho 2 e tamanho 3. Ok? Então, é o fator de aproximação 0,755 que eu acabei de falar aqui, né? 755, eu não tinha falado antes, né? Mas a questão é que, para a cláusula de tamanho 3, se a gente conseguisse melhorar um pouquinho, dar um fator melhor, e é isso que os próprios, o Goemans e o Williamson conseguem, mas já é um pouco mais complicado, eu não vou mostrar. Então, ele melhora de 7,555 para 7,584, colocando uma restrição a mais para poder ter algum fator de aproximação para cláusulas de tamanho 3. Tá? Mas aqui só para dar uma ideia de como é que podemos conseguir um fator de aproximação melhorado, ao invés de 0,75, né, como na aula lá de programação de algoritmos probabilísticos, né, a gente consegue um fator de aproximação melhor do que 0,75, 0,7555. Tá? É isso, só passar uma ideia principal aqui. Tá? Mas o importante aqui, conseguimos usar a mesma ideia, a mesma técnica de programação semi-definida para outros problemas. Além do MaxCut, o Max 2Sat e também o MaxSat. É isso.